Oi, gente! Hoje eu tô aqui com Benito. Quem é Benito? Vocês vão conhecer um pouco da história dele. Benito é consultor de desenvolvimento e ele vai contar pra gente o que é isso. Benito transforma pessoas, faz com que essas pessoas contem a sua própria história e você conhecerá um pouco disso. Vem com a gente. Benito, bem-vindo! Tudo bem, Gra? Muito obrigado. Nossa, que força, que energia. É a energia que você me passa, foi por isso. Obrigado, legal. Eu aprendi tanto com você nesse tempo rápido que a gente viu nesses 2 dias. Legal. Eu queria agradecer por ter vindo aqui. Muito obrigado. Participar conosco desse programa, energizar muitas pessoas que terão essa oportunidade de ver, de participar. E eu queria primeiro que você contasse pra gente quem é o Benito? Benito da música, Benito de grandes empresas, as grandes empresas que você trabalha. Conta pra gente um pouco. Eu vou tentar resumir a minha história em poucos minutos. Bom, eu sou paulista. Aos 11 anos de idade me mudei com toda a família para a Itália. Meu pai é italiano, veio para o Brasil, conheceu minha mãe, né? E a gente em 86 decidiu voltar para a Itália. Antes de voltar para a Itália, eu tive uma experiência interessante. No Brasil, eu trabalhei junto com um amigo, né, cuja família trabalhava produzindo palmitos, né, e aí eu aprendi desde criança o quão divertido poderia ser trabalhar. Eu acho que isso me marcou muito, sabe? Era um trabalho, mas ao mesmo tempo era diversão. Eu produzia alguma coisa, mas eu me divertia num clima agradável. E eu percebo que talvez isso tenha marcado muito o meu entendimento do que é trabalho, do que é agregar valor. E é interessante que o primeiro dinheiro que eu ganhei com esse trabalho, eu comprei um tocador de fita, um Walkman, né, e uma fita, que eu me lembro bem que era Greatest Hits anos 80, para vocês terem ideia, né, de quanto tempo se passou. E aí quando nos mudamos para a Itália, aos 11 anos de idade, eu continuei trabalhando. Eu fui trabalhar no bar dos meus tios para aprender o italiano. Eu não sabia falar nada de italiano. E também foi uma outra grande descoberta. Eu percebi o quanto que eu gostava de trabalhar com pessoas, o quanto que eu gostava de servir pessoas. E foi um trabalho, assim, quase não vou dizer diário porque eu ia para a escola, mas todo final de semana e todas as férias eu passava trabalhando. E de 10 horas da manhã até 2, 3 horas da madrugada, né? Até que o bar estivesse funcionando. E ali também é interessante porque assim reforcei essa visão, né, da importância que o trabalho tem. Realmente eu conseguia me realizar. O feedback dos meus clientes era muito positivo para mim, sabe, as pessoas elogiarem o meu cuidado, né, a minha maneira de atender, de sorrir, essa predisposição. Então acho que eu fui recebendo esses feedbacks ao longo da minha vida que fazem toda a diferença hoje, né, essas experiências. E é interessante que também, né, o primeiro dinheirinho que eu ganhei trabalhando, eu comprei um violão para mim. Eu não resisti, eu não sabia tocar violão, mas eu vi esse violão lindo e eu falei, mãe, eu quero. Ela falou, meu filho, o dinheiro é teu, faz o que você quiser. Fui lá, comprei o violão. E eu deixei o violão encostado por anos e anos e anos, né? Eu só batucava nele. E chegou um momento que eu falei, cara, não, eu quero aprender a tocar, eu gosto de música. Eu peguei o violão e aprendi sozinho. Eu peguei o livro da escola, que tinha uma parte, né, de partituras e como compor acordes no violão. Peguei lá um dia e comecei a estudar, praticar e estudar. E é incrível como quando você quer realmente alguma coisa, o resultado vem rápido. Depois de um dia eu já sabia fazer os primeiros acordes e tocar as músicas mais simples, dó, ré e sol. E aí foi uma experiência que me ajudou muito, né? Esse outro feedback muito forte. Quer alguma coisa? Corra atrás. Depende só de você conseguir. Está no meu alcance o violão, eu tenho o livro. Depende de mim estudar e realmente treinar. Muita dor, os calos, a mão, mas fez todo sentido. E a música me trouxe para o Brasil na realidade, porque eu acabei fazendo uma escola de música. E interessante, eu não gostava da teoria. Quando tinha teoria musical eu fugia, eu e um amigo, a gente só fazia a parte prática. Mas depois de anos e anos fui para a faculdade, me formei e voltei para trabalhar nessa ONG, onde esse professor continuava dando aulas de guitarra. E um dia eu conversei com ele, né? Éramos amigos, né? Assim, bem próximos. Eu falei, pô, Bruno, eu tô bem, tô ótimo, adoro o meu trabalho. Na época eu já trabalhava com jovens, né? Com adolescentes e crianças, fazia workshops, fazia intervenções nas escolas, que era uma coisa que eu tinha aprendido a fazer na faculdade, que fiz uma parceria com a Unicef, mas aí é difícil contar a minha história em pouco tempo,
Mas fato está que foi o Bruno, esse meu amigo, que me indicou para trabalhar numa grande empresa. Porque ele sabia que eu era brasileiro, falava português, espanhol, inglês e francês. Falou, pô, Benito, você está querendo dinheiro? Eu estive ontem jantando com meu amigo que compartilhou comigo quão difícil está para eles conseguirem um profissional que fale essas línguas. Então, se você quiser, passa aqui amanhã que eu vou ligar para ele, vou pegar o endereço e você pode mandar o currículo. E assim foi. No dia seguinte fui lá, peguei o endereço, mandei meu currículo, fiz a entrevista, fui trabalhar numa empresa italiana, uma grande empresa italiana, comecei com um programa de trainee, e dali eu tive a oportunidade de vir para o Brasil. Então, assim, a música é algo que marcou realmente a minha vida, né? Meu primeiro Walkman, o violão e aí o professor de guitarra poder me introduzir neste mundo. Então, eu acho assim que a minha vida profissional hoje é um conjunto de experiências passadas, que eu sempre quis manter fortes, vivas, né, comigo e não abandonar e não querer negar, talvez, essa experiência. E eu vejo o quanto que hoje, no meu trabalho, é essencial e fundamental esses dois pontos. O trabalho em equipe, né, que eu trabalho, todo trabalho é um trabalho que é feito em conjunto com outras pessoas, então a música traz isso muito forte, né, um conjunto musical, um grupo, uma banda, exige um grande respeito, uma grande empatia, um grande foco entre as pessoas, que é algo que parece ser fácil, mas lidar com o teu ego, né, nem sempre é tão fácil, então é algo que a gente aprende, eu aprendi muito com essa experiência. E a minha experiência com o trabalho, né, que o trabalho é divertido e que eu trabalhando agrego valor, torno as pessoas felizes. E graças a Deus, 3 anos atrás, eu quis tentar quer dizer carreira, né, mas vamos lá, de tentar essa nova maneira, né, de agregar valor nas pessoas. E que foi fazendo uma formação em coaching. E é onde eu percebi realmente o quanto que tudo que eu pensava e sentia é real e faz sentido para muitas pessoas, né? E que existe uma distância enorme entre aquelas que são as organizações tradicionais, o modelo mental, eu gosto de chamar da Revolução Industrial, que vem lá de 1700, 1800 e 1900, e que hoje não tem nada a ver. Não tem nada a ver em relação àquilo que a física tem descoberto, aquilo que a ciência tem descoberto. Eu sou apaixonado em neurociência, neurolinguística, então tem muita coisa que é praticamente lei natural, mas que no ambiente de trabalho a gente simplesmente ou desconsidera ou faz o contrário. Um exemplo, a diversão. O trabalho tem que ser algo prazeroso e divertido. Óbvio que você não pode sempre sorrir, rir e se divertir e falar besteira. Mas também não pode ser só estresse, trabalho, problema. E você não poder abrir um momento do teu dia de trabalho para ouvir uma música ou ter uma conversa agradável com o teu colega. E não tem como não perguntar, porque hoje a gente trabalha em empresas multinacionais, por exemplo, e você trabalhou e trabalha em empresa multinacional, né, Benito? E trabalhar com metas não é algo fácil. E motivar alguém que trabalha com metas é mais difícil ainda. Como você trabalha isso? Incentivar um profissional, porque na sua área de treinamentos, desenvolver a vocação de cada um ali, como que é essa parte de trabalhar com as metas e motivar esse profissional? Legal, obrigado. É muito importante isso. O que eu aprendi é humanizar a meta. Em que sentido? Tornar essa meta algo que faça sentido para o ser humano e não para um computador, para um sistema de gestão ou para um indicador. Mas por que é importante para a minha área, para a minha equipe, dedicar tempo e esforço para alcançar um determinado objetivo? Então, o que eu faço é investir muito tempo para explicar para as pessoas o quão importante é conversar com as equipes, para que as pessoas entendam que alcançar aquela meta realmente é importante. E muitas vezes nessa conversa você identifica que aquela meta não é importante. E isso é o máximo, porque as pessoas têm a oportunidade de mudar a meta e trazer uma meta que realmente é importante. E quando essas metas são construídas em equipe, nossa, o valor, né, que elas têm e o poder de engajamento é muito maior. Então, o meu trabalho, eu acho que é isso, é simplificar e humanizar, fazer com que as pessoas entendam por que aquilo é importante. E não só, que elas também aproveitem essa oportunidade para elas se desenvolverem, para elas vivenciarem experiências positivas de superação de desafio.
para que elas gerem um sentido para elas ao alcançar uma meta corporativa. Trabalho até de inserção do trabalhador ali na meta. Com certeza. Ele vai se sentir parte da equipe, né, Benito? Com certeza. Benito, e às vezes eu vivenciei isso muitas vezes, eu acho que outros trabalhadores, colaboradores também têm esse sentimento. Às vezes a gente trabalha com o chefe, com o superior e nunca escuta dele um elogio ou um feedback. A gente não sabe, será que está gostando, será que não está? Eu vivenciei isso muito em sala de aula. Às vezes eu chego corrigindo prova e tem lá no final um recadinho. E a cada recadinho para mim é uma emoção. Claro. Eu leio, guardo e penso, será que representou aquilo? E como que você vê a importância do feedback e dos elogios, como você mesmo contou da sua história, que teve essa parte? Bom, Grau, o que eu acho importante, e eu sempre falo isso quando é possível, nunca delegue para ninguém aquilo que é importante para você. Nunca. Nem quer que seja um feedback ou um elogio. Se você acha que você fez algo excepcional, bom, você tem um poder enorme de, pô, Benito, mandou bem pra cacete. É isso aí. A tua chefe não percebeu, as pessoas não perceberam, mas cara, você sabe que você fez algo excepcional. Então mandou bem, continua assim. Eu faço isso quase que diariamente. Eu chego na minha casa, eu vou lá pro meu espelho e eu falo, Benito, pô, mandou bem. Ou, pô, Benito, cara, você falou aquela coisa que não foi legal. Lembre-se da próxima vez de poder ter uma ação diferente. Então, é importante sim o feedback, o reconhecimento, porque é uma orientação. Sempre que possível, é importante quando, né, no caso aí dos gestores, dos líderes, fornecer esse feedback periodicamente. Mas isso não quer dizer que você sozinho possa perceber, tá, o valor agregado, porque muitas vezes as pessoas acham aquilo importante, mas não tem tempo ou talvez não tem a possibilidade de compartilhar o feedback, né, com a pessoa. Então não espere que ninguém te elogie, tá? Se você achou que fez um trabalho bacana, reconheça e se elogie. Né? Nada melhor do que você, porque a gente faz as coisas pra gente, para o nosso bem-estar. E sempre que você achar válido, pergunte, peça feedback. Pedir feedback requer coragem, porque na grande maioria das vezes o que as pessoas tendem a apontar são os pontos que as pessoas acham que podem ser melhorados. E por quê? Porque são os pontos que as pessoas acham ser bons. Mas aquilo que eu acho bom é bom para mim, para outra pessoa pode não ser bom. Então se prepare sempre, tá? Para receber o feedback de uma forma inteligente. Então, vou pedir para o Benito uma dica mesmo, porque várias pessoas participam de processo de trainee e não sabem, às vezes, como o que é importante, o que é avaliado. Benito, conta pra gente o que é importante. Nossa, Gra, a gente gravou um vídeo específico sobre isso, com, assim, umas dicas muito, muito importantes para quem está iniciando, né, este processo ou tem essa ambição. Então vale a pena assistir o vídeo ali que tem bastante dicas. O que eu posso dizer, cara, seja você mesmo e faça alguma coisa porque faz sentido para você. Escolha as empresas, escolha as funções porque elas têm a ver com você. Não se apegue a cargo, dinheiro, promoção, poder, posição, porque isso não vai possibilitar que você faça o melhor que você pode fazer. Quando você escolher algo que faz sentido para você, que mexe contigo, que tem a ver contigo, cara, é batata. Você vai ser bem-sucedido, você vai ser reconhecido, é uma consequência. Então, seja humilde, escute você, pergunte para você qual é a melhor coisa para você ser uma pessoa feliz e aí poder agregar valor em qualquer organização que você vá trabalhar. E uma outra coisa que eu quero assim incentivar é praticar a humildade. Porque muitas vezes a gente entra num programa de trainee com assim, uma bagagem superior, né? Às vezes aos colegas que já estão lá, entra ganhando mais dinheiro, com muito treinamento. E a pior coisa que tem é criar um clima de arrogância em volta de você. Porque você pode até ser o trainee mais bambamã do mundo, mas sem as pessoas você não vai fazer nada. Então seja muito humilde, reconheça primeiro o valor das pessoas que naquela organização estão há muito mais tempo que você, porque elas detêm um conhecimento que você vai demorar muito tempo para adquirir, que é o conhecimento informal sobre a cultura daquela organização.
crie alianças, se coloque à disposição, seja um servidor, seja alguém que quer servir e ajudar as pessoas a fazer a diferença, tá? Se coloque numa posição diferencial, mas se coloque nessa posição oferecendo para as pessoas as tuas habilidades, a tua característica, para que elas vejam sentido. E agora, de Benito por aquela conquista, me conta qual que foi a maior conquista, aquela conquista do Benito Guide. Olha, eu posso dizer que assim, conquistei algumas coisas, mas eu queria compartilhar, acho que um fato emblemático que tem a ver com persistência, com paixão e com tesão pelo que você faz. Eu falei que eu aprendi a tocar violão, né? Eu aprendi a tocar violão sozinho, autodidata, e eu sou destro, tocava violão normalmente como destro. Quando eu tinha 17 anos, eu sofri um acidente de motocicleta e eu perdi parte do meu dedo. Então eu tenho um dedo que eu perdi parte dele. E é justamente a mão que eu uso para tocar violão. Então eu não podia mais tocar violão. Então eu tinha duas escolhas na minha frente. Uma, abandonar o instrumento, ou duas, reaprender tudo do zero, canhoto. E eu me orgulho muito hoje de poder dizer, eu reaprendi tudo do zero, não abandonei a música, inverti todas as cordas, toco com as guitarras invertidas, mas isso não me impede de fazer o que eu realmente gosto e curto, que é a música. E aí tem uma questão, né? Eu não transformei a música na minha profissão, é algo que eu cuido, adoro, porque me faz bem. Mas nada impede que a gente junte as duas coisas. E eu acho que esse é um exemplo de como que a persistência, a paixão, a vontade fazem com que você supere os desafios. E talvez para mim foi o principal feedback de Benito para Benito. Cara, você consegue qualquer coisa. E a partir dali, tudo que eu realmente quis, eu corri atrás, conquistei. Quebrei muitos dedos, amputei muitas partes, né, da minha personalidade, digamos assim, mas consegui fazer sempre com que o que sobrou, né, de intacto aí de diferentes experiências se tornasse muito mais forte e poderoso para alcançar esses desafios e esses objetivos. Então acho que isso é emblemático e eu aplico na minha vida. E é interessante que eu nunca usei isso como um exemplo, né, nos treinamentos ou workshops, mas agora surgiu, né, como um ponto para mim muito, muito, muito importante. Benito, muito obrigada. Obrigado. Espero tê-lo aqui outras vezes para contar mais histórias pra gente, para contar mais exemplos. Foi muito bom aprender com você. Obrigado. Vem com a gente no www.youtube.com/GracianeSaliba BRS. Vem, tô te esperando. Até mais.